Pessoal, como é que vocês estão, oraculistas? Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma pauta, uma questão que é meio polêmica. O tempo que eu estava trabalhando no presencial, eu via muitas pessoas comentarem que não consultavam o pessoal não faziam consultas dentro de casa porque elas falavam que atraíam cargas. Eu não levei aquilo muito a sério porque eu falei, bem, eles devem ter mediunidade, devem ter sensibilidades, mas eu precisava atender em casa, né? Porque, inclusive, abre a possibilidade para você atender para o país inteiro, né? Mas, claro, tem aqueles que preferem o presencial, dão preferência ao presencial. Como o relato que eu vou falar agora, sobre uma questão que fez até eu avaliar melhor essa coisa de que o porquê que essas pessoas que eu conheci falavam que não atendiam dentro de casa, né? Porque até agora eu tava assim, ué, por quê, né? É tudo questão energética, inclusive para energia não tem tempo e espaço, então por quê? Inclusive uma vez eu perguntei, ela falou, não, é porque você vai atrair cargas, não sei o quê, pesadas, só falou isso, não explicou exatamente o porquê. E hoje eu entendi o porquê, né? Eu tenho uma cliente que eu já atendo há um bom tempo. E hoje ela me ligou no domingo. Eu fui lá ver o celular, né? Que eu sempre deixo fora, né? Pra não fazer o barulho, pra não. O sino o desligado. Aí fui lá ver o celular, tava com 4, 5 ligações perdidas. E eu não gosto de deixar ninguém assim nessa situação. E retornei imediatamente pra ela no que ela me retorna. Beleza. E era uma dessas clientes aqui da comunidade que sempre prefere essas pessoas simples, que inclusive eu tô tentando falar com eles, que não existe essa coisa de tem que ser presencial. Não, a energia tá em todo canto, gente. A energia não é, inclusive não é só eu que responde, quem responde é o oráculo com a pergunta clara e objetiva. Aí ela me ligou, a gente começou a conversar e eu bem descontraída, né? Tava de bom humor, continuo de bom humor, mas a gente percebe que eu percebo que aí a conversa ela começou a desabafar, falar de uma situação, não sei o que, essa problemática toda, né? Que a gente faz amizade, a pessoa, uma situação bem difícil. Mas quando ela começou a falar para me narrar uma cena foi numa feira, foi observar lá, ver se encontrava uma pessoa, eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha, eu falei, bicho. Porque, gente, vocês sabem, né? Inclusive eu falo pra todo mundo, eu sou taoísta, a gente segue essa linha, eu sigo o Tao, e o Tao fala sempre do momento certo, da ação, pra você executar a ação e a não ação. E tem momentos que é óbvio, que é claro que a gente não deve executar a ação, como sair por aí perseguindo o nosso alvo fisicamente ou por meio de mensagens, sabe? Inclusive na sociedade não é muito bom, né? Não é muito bem-vindo aí eu já pronto, aí ela já começou a desencadear toda uma série de fatos, como eu tava com a impressão de que colou num casal, no ex dela, e começou a fazer um escândalo daquele no meio da feira. E eu tive que ouvir, aí eu comecei a refletir, enquanto eu tava aquela monte de coisa falando, comecei a refletir nessa coisa de que vocês falam, alguns falam, né, de que não é bom receber a, a pessoa em casa ou recebendo o cliente na hora da sua folga e tudo mais, você fazer consulta por causa do peso. O peso é esse, gente, porque a maioria abre para o cliente ou abre as cartas com aquela problemática toda, nem no presencial e nem no online, eu não gosto que fala textão pra mim, não. Falar aquela história da morte, perdeu o drama. Não, mas ainda tem gente que fala, não, mas eu preciso falar pra você. Pô, tem momentos que beleza, você ouve aquela leve introdução, às vezes é até necessário, sim, né? Mas no geral eu não ouço muito, principalmente quando é muito dramático. Sempre tem aquela, sabe, quando você tá aquela história carregada, eu até falo pra pessoa, gente, nem novela eu assisto, nem de drama, não gosto nem filme de ação, muito drama, não assisto.
Difícil, não gosto, não assisto essas coisas por causa da questão. Sempre fui assim. E na consulta eu desenvolvi esse padrão. Falei, a pergunta e o oráculo, inclusive, ele é bem claro. Às vezes você tem que trabalhar com a pergunta. Inclusive, muitos vídeos aqui eu falo que a forma certa de consultar o oráculo. Então eu percebi que teve determinado momento eu conversando com ela, com essa senhora, eu percebi que eu estava no emaranhado dela, eu estava no loop, na energia, na egrégora dela, ouvindo. Porque eu falo, olha, eu como Josiane Silva, eu não posso te falar nada. Inclusive, posso nem dar opinião. Inclusive, se eu falar alguma coisa com uma amiga, é até perigoso a gente perder a relação. Porque teve um momento depois que ela falou todo aquele drama, toda aquela situação, ainda parou pra mim, viu? Aí, ó. Aí coloquei até uma música suave pra ir limpando, sabe? Eu falei, não posso. Eu, como Josiane Silva, não tenho nada pra te falar. Inclusive, se eu falar alguma coisa, eu vou perder até a amizade e a relação que eu tenho com você como cliente. Agora, se você quiser que eu coloque as cartas... Não, eu tô sem dinheiro. É R$ 45 ainda, né? 40, não, R$ 40, ela falou. 45. Eu falei, não, aquilo é no caso de mesa real, quando você quer ver relacionamento. Você não quer nem o cara, você só quer se vingar dele. Então, a gente faz uma consulta emergencial com 9 cartas, R$ 25. Ah, mas eu não sei fazer, não sei mandar o Pix, eu só sei receber, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não tem problema, eu faço de graça pra você, com 3 cartas. Ah, mas de graça eu não quero, que não sei o que. Eu falei, filha, o meu sistema é assim, eu fui curta e grossa com ela, eu falei com o universo, falei com o Papai do Céu, eu falei, eu vou atender as pessoas pra não receber cargas, essas cargas aí que todo mundo fala, tem um padrão, que é a cobrança, é digno, você é digno, o varão é digno do receber o. Usando aqui o termo bíblico. Tem lá uma passagem que fala que o varão é digno de receber a sua recompensa, o seu dinheiro, lá o dízimo, né? Porque você investiu, é o seu trabalho como sacerdote e sacerdotisa. Você investiu o seu tempo, então aquele alimento, aquele dinheiro é digno. Antes tinha tabu de você receber, o oraculista receber o dinheiro, aquela coisa, tinha que essa coisa, né, separada do dinheiro e espiritualidade. Hoje não tem mais isso. Então eu falei pra ela, eu falei pra ela, eu desenvolvi um acordo com a espiritualidade onde que eu, por meio desse benefício, dessa troca energética, que é o pagamento, eu está aberta para, inclusive, receber você num domingo, você com a história dessa, cabeluda, pesada, no pleno domingo. Para eu ter uma recarga energética, para estar disposta, se você puder, inclusive, fazer um pix de 20, faz a pergunta, a consulta emergencial, que é apenas 25 com jogo de 9 cartas. Aí eu falei para ela, o acordo que eu fiz com o Papai do Céu foi que eu seria digna, eu poderia ter até permissão de trabalhar com a energia que vocês trazem, essas energias pesadas, mediante um respaldo, né? Um pagamento. Ninguém trabalha de graça, né, gente? Nem relógio. Que tem que dar, porque tem que recarregar a bateria e tudo mais. E aí ela tinha falado, né, que não queria de graça, porque eu falei, mas mesmo assim, aí eu falei pro Papai do Céu, vai ter aquelas pessoas que não vão poder pagar nada na hora por questão de emergência, como aconteceu agora com você. E eu tenho a permissão, sim, de fazer porque como já aconteceu comigo, de não ter dinheiro nem para fazer uma consulta. E eu poder ter a permissão e a bênção de fazer uma consulta simples de graça com um jogo de 3 cartas. Mas eu preciso da pergunta. Aí ela aceitou, né? Ela aceitou. Beleza, ela aceitou. Mas veja bem, eu falei, mas eu preciso de uma pergunta clara e objetiva, porque se você não for clara e objetiva, eu já sabendo, né, que ela estava envolvida emocionalmente, ela não ia conseguir ser clara e objetiva. Mas eu já estava sendo bem, até então já fui bem curta e grossa, né? Aí eu falei pra ela, você precisa ser clara e objetiva. Aí ela começou, gente. Não, mas a fulana fez isso. Eu falei, não, mas eu não quero saber, não é a fulana, eu quero a sua energia. Aí eu expliquei pra ela, eu tive que explicar. Se você não se posiciona, eu não tenho mediunidade. Se você não se posiciona com uma pergunta, a energia que eu trabalho é a energia da sua pergunta. Se você não me traz uma pergunta, eu vou ficar confusa aqui na interpretação das cartas, eu não vou entender nada. Então me deu uma pergunta clara. Eu falei pra ela, mesmo com o pessoal pago,
eu falo, às vezes a pessoa, falei pra ela, às vezes a pessoa, o cliente pago vem com um textão lá enorme, na pergunta emergencial de R$ 25, a pessoa coloca aquele textão enorme, eu falo, não, resume em uma pergunta. Então, se para o pessoal pago eu tenho que resumir uma pergunta para você, menina, mas foi muito difícil essa senhora conseguir formular uma pergunta no estado emocional que ela estava. 3, 4 vezes eu perguntava para ela a pergunta, ela me retornava falando da fulana. Olha o foco da pessoa. Ela não tinha foco para conseguir formular a pergunta para sair da situação. E como é que eu, como oraculista, qualquer pessoa, como Josiane Silva, ia conseguir fazer alguma coisa pelo ser? Aí foi quando ela entendeu, milagre, ela entendeu que precisava formular uma pergunta. E ela conseguiu lá, ela formulou, como é que eu faço para separar eles dois? Aí eu fui lá. Joguei, gente, veja bem que jogo, e o jogo, a resposta foi muito interessante. Um aprendizado muito incrível para mim, por isso que eu até trouxe esse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Veio a carta inicialmente, da lua, da foice e da raposa. Aí eu falei para ela, olha só, como que você está em todo esse emaranhado aí energético, eu não vou saber se essa raposa é a energia dela ou é a energia dos seus interesses. Eu já sei que tem uma força aqui cortando positivamente por causa da lua as energias, os interesses de uma pessoa. Uma pessoa astuta, interesseira, né? Como a raposa. Mas eu não vejo nenhum. Eu até falei, me admira o fato de você estar energeticamente carregada aí e as cartas virem com essa teor mais leve, mais positivo. Aí alguma coisa fez com que eu jogasse novamente, gente, pasme, eu joguei no online, né, na energia da máquina, que é a mesma coisa, né, que o manual das máquinas é a mesma energia. Tem gente que fala que não joga no computador, mas besteira, né, gente? A energia, as probabilidades que movem o universo que vai estar movendo suas mãos, vai estar movendo também lá os algoritmos lá da máquina, né, os códigos binários. Então, vocês não vão acreditar na segunda possibilidade de jogo que eu fiz, no segundo jogo que eu fiz, que simplesmente se repetiu as cartas, as três. Eu já vi jogo, a gente jogar novamente e repetir a mesma carta, mas uma única, né? Jogar várias vezes, mas uma única carta se repetindo. Agora, veja bem, se repetiram as três cartas, só que se fez um alinhamento, uma jogada de forma que eu consegui entender melhor, que foi quando caiu foice, lua e raposa. Eu falei, agora eu tô entendendo bem melhor. Porque a foice e a lua já foi confirmado, já consegui, porque tem jogadas que a gente consegue já ter aquela vivência. Claro que nem todas as jogadas iguais, as foice e a lua vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre o mesmo significado, igual outro dia caiu chicote, carta chicote, eu tive recebimento de dinheiro rápido, de dívida, e outra hora carta chicote não era o mesmo significado para um outro cliente, para outra pessoa que eu estava trabalhando. Mas esse jogo ficou muito fácil porque depois, nessa segunda jogada, porque foi-se lua e raposa, mostrava sim, que confirmou o que eu te falei, o que eu tinha falado para ela. Há sim a possibilidade energética de cortes e de intervenções que a gente vai estar observando nos próximos de uma semana, 15 dias, se você conseguir ficar em paz, eu falei para ela. Que vai estar acontecendo essas intervenções positivas, esses cortes, né? Corte porque é lua, corte cortando lua, foice cortando lua, é essa coisa de o feminino, as ações femininas, algumas. Eu vou estar aguardando, eu falei para ela, você vai me falar como que vai ser o resultado desse jogo aí na prática. Até 15 dias você me fala, aí eu passo para vocês como que foi. Mas só essa coincidência já me garantiu de que ela vai ter um respaldo positivo, que essa rival dela pode ser até afastada, ou aquela pegadinha do oráculo, né? Essa pessoa interesseira, espertinha, astuta, que pode ser cortada da situação, pode ser ela.
Nos próximos dias eu falo pra vocês o que tem acontecido, mas que fica aqui no geral, a minha experiência no que se refere a essa questão do atender ou não dentro de casa, o porquê e como lidar com essa situação. Deixe sua opinião nos comentários, que isso ajuda muito no crescimento do casal, ou do canal. Beijo.